10 espécies que estão ameaçadas e que são muito variadas, portanto, 10 espécies que são tão diversas como o morcego de ferradura mediterrânea, ou a baleia azul, ou o lince ibérico, e usando essas 10 espécies, levar uma mensagem de conservação às escolas, portanto, onde estão grande parte dos nossos jovens, portanto, e dos futuros decisores deste país. As ameaças e os desafios de conservação variam muito de espécie para espécie, naturalmente, não é? E, por exemplo, no caso do lince ibérico, a grande ameaça para o lince ibérico é a perda das populações da sua presa, o coelho. Isto é, o lince ibérico é uma espécie muito especialista que só consegue sobreviver quando há grandes densidades de coelho. Portanto, a grande ameaça para o lince ibérico foi precisamente a destruição das populações de coelho, que não teve muita intervenção humana, ou melhor, foi o resultado de uma pandemia, ou de 2 pandemias, que foram dispersas para as populações de coelho na Península Ibérica, não é? Vindas do exterior. Outras espécies, como por exemplo o morcego de ferradura morisco, portanto, que é uma espécie das mais ameaçadas em Portugal, portanto, é uma espécie considerada criticamente ameaçada. O principal problema é a perturbação dos seus abrigos, é uma espécie cavernícola que só vive em grutas e quando há perturbação frequente dos seus abrigos, tende a abandonar os abrigos, portanto isso é um problema porque o número de abrigos disponível é muito limitado, mas há também fatores de mortalidade muito preocupantes, como sejam, por exemplo, os atropelamentos, é um morcego que voa abaixo, como por exemplo o arame farpado, ficam com muita frequência presos no arame farpado, ou, talvez ainda mais importante, a utilização desregrada de inseticidas, que não só podem diminuir as populações de presas para esse morcego, que é um morcego insetívoro, como muitas vezes levam a acumular de inseticidas no corpo dos morcegos que morrem. Pois as ameaças em Portugal, de uma forma geral, não é? Portanto, variam muito de espécie para espécie, mas há algumas que são de facto importantes para quase todas as espécies. A primeira e de longe a mais importante continua a ser a perda de hábitat. Portanto, isto é, sem hábitat adequado nós não temos espécies nem de animais nem de plantas, não é que estão dependentes desse hábitat. Portanto, destruições de habitat, como as que aconteceram, por exemplo, com as grandes plantações de eucaliptais, é? Têm, de facto, um impacto tremendo na biodiversidade. Também uma má gestão do terreno, da agricultura, por exemplo, e das florestas, tem um impacto muito negativo na biodiversidade. E sem razão, de facto, a agricultura pode muitas vezes ser feita seguindo regras, não é? Portanto, que tenham em consideração a necessidade da manutenção da biodiversidade nos ecossistemas agrícolas também. Há também problemas graves de poluição, não é? Há a introdução de animais exóticos, que é gravíssimo, particularmente nos rios, animais e plantas exóticas, não é? Portanto, nos rios, a introdução de espécies exóticas de peixes que depois destroem as espécies nativas, portanto, as espécies que são verdadeiramente dos nossos rios. A introdução de espécies de plantas, como sejam as acácias, não é, que estão a tomar conta de uma enorme parte do nosso território e crescem, dominam e impedem o crescimento das espécies nativas. Portanto, eu diria que esses são talvez os maiores problemas no nosso território e que são também problemas muito grandes no resto do mundo, em algumas zonas mais graves do que em Portugal. Várias coisas. A primeira é haver uma mobilização. Portanto, isto é, o cidadão tem que garantir que a sua voz é ouvida, não é? Para garantir que os interesses coletivos prevalecem sobre os interesses individuais. Isso não acontece o suficiente. Portanto, de facto, a forma melhor das pessoas fazerem isso é associando-se, não é? Portanto, e participarem nos processos de decisão pública. É muito importante também consumir bem. Uma grande parte do nosso impacto na natureza resulta do mau consumo, do consumo excessivo de recursos ou de um consumo de recursos que são produzidos de forma danosa para o ambiente, desnecessariamente danosa. Portanto, nós estamos a falar aqui num sacrifício, numa vida de sacrifício, não é? Portanto, com redução de qualidade de vida, estamos a falar, de facto, em tirar partido daquilo que são alternativas de produção com menores impactos ambientais, mas que não deixam de satisfazer as nossas necessidades.